Vamos lá, mais uma vez, vamos trabalhar o esclarecimento da palavra. Meus amados irmãos, eu gosto de ser curto e objetivo. Eu gosto de levar o assunto direto como ele é. Será que para você ter uma vida com Deus, crer em Deus, você tem que ir para uma religião e passar o seu viver inteiro, enquanto estiver aqui, vivendo as penitências, os flagelos, pactos, votos, vivendo a formalidade religiosa, vivendo a tua vida centralizada dentro de uma religião, vivendo compromisso, tarefa, ritual, cerimonial, obrigação, culto, atividade, compromisso, isso. Será que é isso que você tem que viver o resto da sua vida depois que professa a fé em Cristo? Eu agora creio em Jesus, me converti a Jesus. Agora a minha vida mudou, é só de igreja. O meu trabalho é só de igreja. Vamos lá. Será que a vida com Deus, depois que eu encontro o caminho para Ele, depois que eu tenho conhecimento dEle, depois que eu me converto a Ele e passo a crer em Jesus e seguir a Jesus para a minha vida com Deus, será que agora eu vou ter que viver a minha vida escravizada dentro do legalismo religioso? Será que agora eu vou ter que mudar as minhas práticas de vida que eu tinha no mundo? Não estou falando de beber, de roubar, de se prostituir, de idolatrar. Eu estou falando da minha vida normal que eu tinha no mundo. Os amigos, os ambientes que eu vivia que não me levavam a pecar contra Deus. Será que eu vou ter que agora mudar todo o meu estilo de vida para me adequar a um estilo de vida centralizado, robotizado, alienado, dominado pela religião, estabelecida aos homens, colocando os preceitos e os meios para você agora viver para Deus? Será que é isso? Será que é isso que Deus orienta? Será que depois de eu conhecer a verdade e me converter a Cristo, eu agora tenho que centralizar a minha vida para viver com Cristo? Por meio e dentro de uma religião? Numa vida de igreja? De sacrifícios? De penitências? De atividades? De rituais? Compromissos? Agora tudo centralizado dentro de uma igreja? Será que eu tenho que agora colocar a minha vida para Deus centralizada dentro de uma formalidade religiosa? É isso que nós precisamos entender. Com Jesus, aprendendo o que Ele nos ensina. Meus amados amigos e irmãos, o Evangelho ele veio para nos libertar e nos levar ao conhecimento da salvação. O Evangelho não veio para prender ninguém, subjugado, alienado, vivendo o ativismo religioso, o legalismo de nenhuma religião. O Evangelho veio como conhecimento da verdade para a humanidade que está presa dentro desses caminhos e preceitos. O Evangelho esclarece, o Evangelho ilumina, o Evangelho mostra para nós a verdadeira vida com Deus, o verdadeiro caminho para Deus, a verdade de Deus que precisamos conhecer para ser liberto dessas investidas do diabo, que continua mantendo o homem preso na mentira dele, fazendo o homem pensar que porque deixou de beber, de roubar, de fumar, está afiliado a uma religião. Passou a viver uma vida de formalidade religiosa, passou a viver práticas religiosas, costumes religiosos. Ele agora passa a entender que agora é de Deus. É aí que o diabo continua prendendo essa pessoa, fazendo ela pensar que está livre, fazendo ela pensar que está em Deus, fazendo ela pensar agora que a vida dela está servindo a Deus. Ela presa, alienada, sem entendimento, dentro de um sistema enclausulada numa vida centralizada dentro do ambiente religioso, sobre julgo, regra, norma, fardo de servidão, compromisso, meta, regra, aonde tem que assumir compromisso e responsabilidade, como se isso fosse para Deus. É aí que o diabo escraviza essas pessoas dentro desses ambientes, onde elas passam a viver como se fosse para Deus, cheia de ritual, cheia de sacrifício, cheia de obrigação, cumprir cerimonial, atividade de culto,
sacrifício religioso? Meus amados irmãos, você acredita que tem gente que é escravizado dentro de muitos cultos que a religião coloca para ele viver e praticar, como se isso fosse meio de graça para ele alcançar santidade, comunhão, o poder de Deus na vida dele? Você acredita? Eu estava conversando com um irmão, eu estava ouvindo o áudio que ele me mandou, o irmão Fredson Amorim, lá da Bahia, da cidade de Paripiranga, se eu não me engano. Esse irmão Fredson Amorim, a gente está sempre comunicando-se. E ele disse para mim: irmão Wellington, tem um pastor pregando aí que você tem que fazer um jejum, um sacrifício pelos pecados. Tem que se vestir de saco e passar 3 dias, 3 horas sem comer. Você tem que fazer um jejum para sua carne ser mortificada ao desejo do pecado, para você ter comunhão com Deus. Eu disse: meu Deus, olha que ignorância, olha que heresia, esse pastor ensinando isso para os que são discipulados por eles, ensinados por eles, que são guiados por eles. Olha que muitos pastores ensinam o povo a fazer penitência de sacrifício religioso. É jejum de 3 horas, é vestir-se de saco. Eles querem trazer tudo do Velho Testamento que foi abolido por Cristo. Eles estão colocando tudo de novo para o povo viver. E com isso, faz o povo desprezar o sacrifício de Cristo. A obra que Jesus operou, consumou, por onde somos salvos. Eles colocam todos os rituais, eles trazem os cerimoniais do Velho Testamento, da velha aliança que Deus fez com os judeus, o povo de Israel, e o povo hoje, dentro dessas igrejas, estão vivendo como se fosse judeu. Dentro de templo, oferecendo sacrifício, holocausto, fazendo pacto, voto, buscando a Deus em lugar santo, subindo o monte para encontrar a presença de Deus, fazendo um bocado de ritual e cerimonial para poder ser salvo, para poder alcançar a graça de Deus. Se não tiver no templo, não tem a bênção de Deus. Gente, olha o que o povo está vivendo hoje e continua preso, perdido, entendendo com a mente contaminada pela mentira que estão salvos, que estão servindo a Deus por meio de suas religiões, por meio dos rituais, por meio dos cerimoniais, por meio dos sacrifícios religiosos, por meio da vida devota e consagrada, vivendo com zelo na religião. É isso que o diabo faz para prender você na mentira, que você pensa que é a verdade, e está devotando e consagrando a tua vida. Esse é o trabalho do pregador da verdade, esclarecer. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, tu que está perdido do entendimento de Deus e te deixasse apostatar da fé, vivendo essa heresia dentro desse paganismo, por meio dos princípios dos homens na religião, aonde tu pensa que está servindo a Cristo, deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho não ensina ninguém a estar vivendo sacrifício de jejum, de consagração, dentro de atividade de culto, dentro de sacrifício de culto. Meu amigo, o Evangelho não ensina ninguém a estar buscando a Deus dentro de ritual místico em igrejas, culto de poder, culto de avivamento, culto disso, culto daquilo. Isso é paganismo. O Evangelho não ensina isso. Meu amigo, o Evangelho não ensina ninguém a fazer penitência, sacrifício pelos pecados, a se purificar para Deus, vivendo sacrifício religioso. O único meio para você estar purificado, santo e justificado para que Deus te aprove é por meio da tua fé em Jesus Cristo. E a partir do momento que você crê em Jesus, você vai ter que viver uma vida agora santificada, em santidade. Não é dentro de igreja, não é por meio de atividade, compromisso, regra, norma e princípios de igreja. Depois que você crê em Jesus, você tem que estar andando nele e por ele. Ele estando em você e a palavra dele guiando você. Essa é a vida cristã que nós temos que viver. Não é uma vida alienada, aprisionada, subjugada, dentro de nenhuma religião, escravizado em obrigações, em tarefas, em atividades e compromissos de culto. Quem criou isso? Aonde o povo está preso?
Foi o diabo para trazer para o povo esse entendimento como se fosse a verdade. Como se eles estivessem vivendo para Deus. Dentro das religiões evangélica, católica, espírita, budista, onde centralizam sua vida e seu viver, suas atividades centralizadas como se fosse para Deus, consagrado e devoto, dentro do sistema da religião, por meio da religião. Meu amigo, depois que você converte-se a Jesus, a tua vida não tem que ser vivida para Ele dentro de igreja, é pela palavra dele dentro de você. Guardei a tua palavra aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Andar em santidade é guardando a palavra dele no nosso entendimento e vivendo ela no nosso viver, aonde estivermos. Andar em santidade, viver uma vida em comunhão com Deus, não é estar dentro de culto, de ajuntamento, de vida religiosa dentro de igreja. Não é viver sacrifício de culto, de atividade de igreja. Andar em uma vida santa, estar numa vida em comunhão com Deus e manter essa vida em comunhão com Deus é praticando e andando no entendimento, na direção da palavra. E nessa palavra não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Andando prudentemente e perseverando nela. Foi o que Jesus disse. Jesus não levou ninguém, meu irmão, a viver nada disso que o povo está vivendo dentro das muitas religiões, como se fosse para Deus. Jesus não ensinou ninguém a viver o que o povo vive dentro das religiões evangélicas, católicas, espíritas, testemunha de Jeová, mormon. Jesus não ensinou ninguém a consagrar sua vida e seu viver a Deus por meio e por dentro de nenhuma religião. Meus amados irmãos, tu quer viver uma vida adorando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus? Tu tem que buscar o conhecimento da palavra, para tu viver com a tua vida consagrada, devota, convertida a Deus pela palavra. Aonde tu vai se negar, tu vai renunciar todo o teu desejo, atitude, intenção, emoção, reação, sentimentos interior, que não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Tu vai se negar para seguir a Cristo, submeter-se a Ele, pela palavra dele. Isso é viver uma vida consagrada para Deus. Não é tu se filiar a uma religião e escravizar a tua vida e o teu viver dentro de igreja, servindo, guardando regras, normas e princípios de atividade religiosa. Meu amigo, o Evangelho não ensina isso. O povo precisa conhecer a verdade e ser liberto. A humanidade hoje se denomina de Deus. A humanidade hoje tem a confiança e a segurança de Deus por meio da sua religião, da sua vida de sacrifícios religiosos, de obrigações, de tarefas, de penitências, de flagelos, de cumprir rituais, cerimoniais de culto, disso e daquilo outro. O povo busca hoje a vida com Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, não é na direção que a palavra mostra. É dentro daquilo que a religião mostra. É em culto, é em objeto, é em ritual, é em campanha, é em pacto, é em voto, é em ambientes, é em lugar, é através dos homens. O povo está aí, dentro das igrejas, buscando o seu milagre, buscando suas bênçãos, buscando sua vitória, buscando suas curas, e o diabo enganando, fazendo o povo acreditar que estão recebendo tudo isso. E Deus está aprovando a vida deles. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele engana você com a sensação, com a mentira de que você alcançou de Deus por meio desse caminho algo. Ele faz você pensar que Deus está te aprovando, quando Deus te reprova, abomina e despreza esse sacrifício religioso, essa vida de adoração que tu vives, que não é pela direção de Cristo, a palavra dele. O diabo leva as pessoas a se enganarem. E o povo está buscando vida com Deus dentro de igreja, por meio de culto, de cerimonial, de ritual, de sacrifício, de obrigações, de submissões às ordenanças dos líderes, por onde tem que viver e praticar dentro de tudo aquilo que eles determinam, para que o povo seja de Deus. O povo hoje busca bênção, vitória, conquista, prosperidade, busca a presença de Deus, busca avivamento aonde? O povo está perdido da palavra. O povo está desviado de Deus, porque caminho para Deus é pela palavra. A palavra é a verdade que nos leva ao conhecimento, para o caminho, para a vida, para o meio da salvação, para a vida com Deus.
Meus amados irmãos, eu estou sempre, porque o Espírito de Deus tem trabalhado no meu viver para me levar a esclarecer as pessoas deste tão grande mal que estão vivendo. O Espírito de Deus tem me levado a advertir as pessoas dessa tão grande mentira do diabo, por onde prende milhares e milhões de pessoas pregada na religião. Esse princípio que a religião coloca, esse meio que a religião oferece para o povo e a Deus. O Espírito de Deus tem me levado a pregar contra essa grande mentira de Satanás, de vida com Deus por igreja, de sacrifício religioso de igreja, de vida devota dentro de igreja, de vida escravizada em obrigação e compromisso, como se fosse para Deus, por meio de igreja. O Espírito de Deus tem me levado a pregar a verdade contra essa mentira, que tem levado muitos a se perder de Deus, a continuar preso, escravizado na mentira do diabo. Vivendo uma fábula, fantasia e ilusão, achando que estão vivendo para Deus, estão reprovados, separados, apartados da vida com Deus, porque não estão com o entendimento da verdade. Meus amigos, é o que eu estou sempre dizendo a vocês. Não, mas eu estou preocupado com o que o meu pastor ensina da minha igreja. Eu sou assembleia. Eu sou discípulo do pastor Ailton da Assembleia. Eu vou viver o que o pastor Ailton ensina. Eu sou da Adventista. Eu vou viver o que os pastores da Adventista ensinam, porque eu não conheço o nome deles. Eu sou da Vitória em Cristo. Eu vou viver o que o meu pastor Sila Malafaia ensina. Eu sou da Presbiteriana. Eu vou viver o que os meus pastores Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes ensinam. Eu sou da Universal. Eu sigo a doutrina do meu pastor Edir Macedo. Eu sou da Mundial, do Poder de Deus. E eu sigo a doutrina que o meu pastor Valdomiro ensina. Eu sou da Internacional da Graça. O meu pastor é R.R. Soares. Eu estou seguindo os ensinamentos dele. Eu não. Eu sou de Cristo. A doutrina que eu sigo, o ensinamento que eu sigo é do meu pastor, de onde ele me faz igreja dele, que é Jesus Cristo. Eu não sou discípulo de nenhum pastor e não sou membro de nenhuma igreja de nenhum pastor. Eu sou discípulo de Cristo, membro da igreja dele. Aleluias, aleluias. A minha vida é guiada, é dirigida, é instruída, é orientada pela doutrina de Cristo. Conheça o Evangelho, conheça o que Jesus ensinou, conheça a doutrina de Cristo e seja livre, seja liberto do engano e da mentira que esses homens que dizem que é de Deus têm levado vocês a se perder de Deus, andando dentro de uma doutrina de demônios, apostatando da fé, vivendo o sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, vivendo o paganismo, preso na mentira do diabo, porque vocês não conheceram a verdade. Despertem, vão buscar o conhecimento da verdade. A verdade não é o que ensina nenhum desses pastores, dentro de nenhuma dessas igrejas. A verdade é o que Jesus ensinou. Conheça o que Jesus ensinou. Eu digo uma coisa para você aqui agora, com toda a sinceridade. Se você for inteligente, racional, consciente, e parar para analisar, examinar e buscar aprender o que Cristo ensinou, você vai examinar e vai ver que nada do que o teu pastor te ensina, de que tu está vivendo pelo ensinamento dele dentro dessa igreja, foi ensinado por Jesus nem os apóstolos. Nada disso, irmãos. Nada disso. Que o povo vive escravizando sua vida, como se fosse consagrando a Deus, dentro das religiões. Jesus não ensinou. Jesus não ensinou ninguém a ir para culto disso, daquilo e daquilo outro. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de nenhum templo. Jesus não ensinou ninguém a fazer nenhuma campanha. E o povo tudo perdido dentro desses ambientes.
pau que entra tava Meia aberta. travada com os negócios por dentro e com gancho. Aí eu disse, então vamos pelas laterais. As laterais só tá fazendo quando eu peguei do jeito, deixei do jeito que Ah, então tá bom. Então abriu de novo. Ela botou pra ninguém abrir. Tá bom. Nada. Então é isso. Se vocês for buscar o conhecimento, se vocês forem, no plural, buscar o conhecimento daquilo que Jesus ensinou, se vocês forem prudentes e fazer o que Jesus ensinou e mandou, examinando as Escrituras, vocês vão aprender dele, vocês vão ser dirigidos a ele, vocês vão buscar estar nele, vocês vão devotar a sua vida a ele, porque tudo que vocês estão aprendendo, sendo ensinado, conduzido, instruído e dirigido a viver como se fosse para Deus, está levando vocês não a consagrar nem a devotar a vida de vocês a Deus. Não é a Deus que vocês estão servindo. Vocês estão centralizando, escravizando a vida e o viver de vocês, consagrados e devotos, a muitos trabalhos, compromissos, atividades, obrigações, responsabilidades estabelecidas pelos homens, para vocês viver, cumprir e praticar dentro das igrejas, centralizado nesses ambientes, como se fosse para Deus. E se vocês examinar o que Jesus ensina, que foi ensinado pelos apóstolos, não tem nada disso. Se vocês examinar a verdade de Deus, que é aquilo que Jesus trouxe, é o próprio Jesus, o que ele pregou, o que está no Evangelho, o que foi ensinado pela doutrina de Cristo, se vocês examinarem, vocês não vão ver batismo nas águas como meio de salvação, como hoje vocês são ensinados pelos pastores de vocês dentro das igrejas de vocês. Vocês têm que ser batizados. É uma regra, uma norma, uma ordenança. Se vocês estiverem nas igrejas deles e não forem batizados, vocês não são oficiais. Logo, eles ensinam que vocês não fazem parte do reino de Deus, porque tem que passar pelo batismo. Porque isso é um mecanismo que ele usa da mentira para prender você lá, fazendo você pensar que é verdade. Porque se você não se batizar, não é salvo. E eles querem que você se batize. Porque quando você se batiza, você torna membro propriedade de tal denominação que você foi batizado. E você vai ser escravizado lá, mentalmente, que a tua vida com Deus tem que ser ali. Porque foi ali que Deus te colocou. Essa é a mentira que eles prendem vocês. Dentro dessas igrejas, vocês são ensinados que tem que todo mês participar do grande culto que é santo, que opera grandes coisas no Santa Ceia. Esse culto que eles mistificam, este culto pagão, que eles criam misticismo dentro desse culto. E vocês são ensinados que se não ceiar, não está em comunhão com a igreja. Tem que ceiar para ter comunhão com a igreja. E se não ceiar é porque está em pecado. Tudo isso é mentira. Jesus não ensinou nem batismo, nem ceia, para se fazer como um ritual de meio de graça. Vocês vão ter que estar dentro dessas igrejas fazendo uma contribuição que eles dizem que é um ato de amor. É mentira. Eles determinam que se você não der, você está roubando a Deus, dando 10% do que tu recebe do teu salário que Deus te dá. Eles dizem que Deus manda vocês devolver na casa do tesouro, que diz que essa casa do tesouro, eles dizem que é a igreja que eles levantaram, aonde prendem vocês. A partir daí vocês vão ser, depois que são membro, vão ser obrigados, como ordenança de Deus, para dar 10% para a obra que ele diz que é de Deus, aquele lugar, aquela instituição, aquele ambiente, que o dinheiro vai, não é para aquele ambiente para servir os irmãos. O dinheiro vai para a conta do dono daquela estrutura. O dinheiro é para manter aquela estrutura funcionando. Não é para te levar a Deus. É para manter você preso lá dentro. Aí eles botam ar-condicionado, eles pintam parede, botam mármore no chão, eles colocam um ambiente bonito, aí você diz, é a casa de Deus. Olha, estamos cuidando da casa de Deus. É mentira, você está preso, você é menino. Você é negócio desses homens porque você está preso, não tem conhecimento. Essa casa não é de Deus, essa casa é dele. Casa de Deus não é nenhuma estrutura de alvenaria. Jesus não ensinou isso, mais uma mentira do diabo pregada por eles. Aonde vocês mantêm essas casas, achando que é de Deus, achando que está contribuindo para Deus.
com dízimo e oferta. Todo culto tira oferta. Todo culto é falado de dízimo. Ai de você, se não der. Você é ameaçado de não ser salvo. Porque eles dizem que você está roubando a Deus. Olha quantas mentiras. O povo vivendo dentro dessa religião escravizado. Que o evangelho não ensina. Porque o povo não quer conhecimento. O povo despreza o conhecimento. Por isso que vive tudo destruído. No lado espiritual. A sua vida com Deus destruída. E pensando que estão em comunhão com Deus. É tanto movimento de poder de Deus, né, irmão? Aqueles que vivem o movimento de que são de Deus são os que estão mais desviados de Deus. Porque quem está em Deus tem lucidez, sobriedade. Não se embriaga. Não perde o equilíbrio. Não vive manifestado com nada. Quem está em Deus verdadeiramente. Quem é de Deus é sóbrio, inteligente, consciente. Não se deixa levar pela emoção. Ele age com o conhecimento e o entendimento da palavra. Mas esses movimenteiros que se chama de pentecostais, estão perdidos de Deus, irmão. Outra mentira de Satanás que prende muita gente nessa doutrina. Pentecostalismo. Eu sou pentecostal. O diabo levou as pessoas a viver embriagado, manifestado, possesso, perdendo o equilíbrio e a razão, vivendo uma mentira. O diabo levou esse povo a viver essa mentira como se isso fosse pentecostalismo, o poder de Deus agindo. Isso é pentecostal. Eu sou pentecostal. Não tem gente que diz assim, né? Eu sou do ré, do prá, do pri, do manto. Eu sou canela de fogo. É instrumento, é boneco de Satanás. Quem está se andando dentro desse pentecostalismo, nessas igrejas, é Satanás. O Espírito Santo não trabalha isso não. Aonde que tu vê isso na Bíblia? Aonde que tu vai ver um culto segundo o preceito bíblico, tendo esse movimento, essa manifestação, essa embriaguez? Aonde tu vai ver os apóstolos ensinando isso? E quando isso aconteceu, os apóstolos repreenderam, corrigiram. Corrigiram. Vai corrigir hoje? Não, você não crê. Você é da carne. Você é tradicional. Não tem tradicional nem pentecostal. O que tem é o conhecimento de Cristo, que é por ele que devemos andar, viver e seguir uma vida com Deus. Lúcida, sóbria e consciente. Com inteligência. Não fazendo carnaval chamando a atenção do povo. A pessoa vai para a rua orar, chama a atenção do mundo inteiro para a oração dele, não é para Deus. É um escândalo nas orações. É um escândalo nos trabalhos que diz que é para Deus. É muita gritaria, é muito carnaval, é muito reteté, tititi e nada de Deus. O povo cada dia mais distante de Deus, dentro desses movimentos que chamam de pentecostal. Isso aí foi por onde o diabo encontrou uma fenda, uma brecha, para destruir a comunhão com Deus de muitos cristãos que viviam uma fé consciente, lúcida e sóbria. Hoje estão tudo embriagados nesse movimento pentecostal. Aonde Jesus ensinou isso, irmão? Tu imagina Jesus pregando, criando retetel, plá? Tu imagina Jesus mandando o povo pular, gritar, correr, marchar? Aonde? Ao contrário. Jesus, todo mundo caladinho, atento a ouvir. Porque ele vai ensinar. Ensinar precisa você ter atenção. Para você aprender, você precisa ter atenção. Você precisa estar usando a mente, pensando, raciocinando, não embriagado na emoção. A emoção faz você perder a razão. Leva você a se embriagar no movimento que tira você do entendimento consciente. Nós temos que viver uma vida consciente, lúcida, sóbria, inteligente com Deus. Pelo entendimento da palavra, irmão. Então, se essas pessoas for pegar tudo que hoje elas são ensinadas, dentro das igrejas. Hoje é tanto ensinamento, é tanto culto, é tanto congresso, é tanto evento, é tanto movimento de poder de Deus, é tanto culto que diz que é adoração, é tanto convite para o povo ir buscar a Deus ali, aqui e acolá. E o povo tudo perdido de Deus. Porque o povo está deixando, desprezando o mais simples e objetivo, que é importante para ele buscar uma vida cheia de Deus. É estar se dedicando ao conhecimento dele. Conhecendo e prosseguindo no conhecimento dele, de Cristo, para o nosso crescimento da fé, para o nosso aperfeiçoamento na fé. É pela palavra, não é por culto disso, culto daquilo. Faz uma pesquisa e vê
qual é a porcentagem das pessoas que se dedicam à palavra para aprender na sua vida? Quando muitos leem a palavra, é para pregar. Ele vai buscar na palavra como ele criar um teatro de noite, quando ele vai pregar. Porque ele quer pregar não para mostrar a palavra. Ele quer pregar para mostrar ele. Para dizer que ele está cheio da unção, que Deus vai usá-lo para curar, libertar e salvar, e decretar e revelar. Ele não está preocupado de levar a palavra para o povo. Esses profetas, esses pregadores que diz que é cheio de Deus, dá uma olhadinha no conteúdo desses homens que estão pregando aí na mídia, que são famosos, que tem aí a fama de que são homens de Deus, cheios do poder. Dá uma analisada no conteúdo da pregação de Valdomiro, hoje da Priscila Malafaia, hoje da Dia de Macedo, Marco Feliciano, o Júnior que diz que é do Trovão. Vai analisar a pregação desses homens que estão na mídia, no mundo religioso evangélico. Esses pastores famosos que estão abrindo os seus grandiosos templos formosos, bonitos, cheios de atração para entreter você, para distrair você, para levar você a escravizar-se dentro desse templo, que é o que você está adorando, não é a Deus, é o templo, é o pastor. Quando os apóstolos olharam para o templo lá dos judeus, lá em Israel, que ainda estava de pé, se engrandeceram, se maravilharam com o templo. E disseram, olha Senhor, que grande templo. Jesus disse, não, tira a visão daí. Isso vai ser derrubado, isso não tem mais valor. Não é mais aí que vocês vão buscar a Deus. Não é através de um lugar físico. Não é através de um ambiente geográfico, estrutura de alvenaria. Por mais lindo que seja, você não vai encontrar Deus dentro de nenhum templo desse. Nem de igreja evangélica, católica, espírita, budista, nenhum templo desse. Deus não está nesses ambientes. Sabe onde Deus está? Deus está te convidando a ir a Ele pela mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho está sendo pregada por aqueles que receberam, por aqueles que tiveram conhecimento, a vida transformada em Cristo. Estão pregando o Evangelho. Não é dentro de templo. Não é dentro dessas casas que dizem que é de Deus. Estão levando o Evangelho na rua, nos lugares públicos, em todos os lugares. Se tem um lugar que você não vai encontrar Deus, é nesses templos. E eu digo isso com base bíblica. Eu falo isso por princípios da palavra. Quando Jesus veio, Deus estava no templo? Estava não. Quando Jesus veio, o templo estava como? O templo dos judeus. Não estou falando dessas igrejas aí não, que o povo levanta e diz que é casa de Deus. Porque o templo que era importante para os judeus na velha aliança, que ainda é, que vai ser construído, isso é outro assunto lá para frente. O templo era um lugar onde o povo judeu prestava o seu culto, sua adoração, buscava o conhecimento de Deus pelos sacerdotes no templo. Mas eu pergunto a você, no tempo em que Jesus veio, cumprindo o ministério, pregando o evangelho, ele se deteu no templo, como um lugar para o povo ir lá buscar a ele. Ele orientou alguém a ir para o templo buscar a Deus. Se tinha um lugar que Deus não estava, era no templo. Se tinha um lugar que Deus não estava, era na direção dos religiosos. Por isso que Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus estava agora para o homem encontrar, não no templo, mas em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Esse é o lugar de você encontrar a Deus, servir a Deus, estar em Deus e ter a promessa da vida com Deus. É Cristo e não nenhum templo. Então, examine, meus irmãos, a palavra de Deus. Aprendam de Jesus. Vamos trabalhar dentro de princípios bíblicos. Não trabalhe o conhecimento de Deus pela visão da tua religião, pela doutrina do teu líder. Se você quer conhecer a verdade de Deus, você tem que deixar a sua visão livre para ser guiado pela luz de Deus, que é Jesus. Enquanto você achar que para viver para Deus, ser guiado por Deus, é dentro da tua igreja, pela direção do teu líder, tu nunca vai chegar a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O próprio Jesus vai dizer, eu sou a luz, que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim,
não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz, crendo em Jesus, estando em Jesus, guardando, consagrando, devotando tua vida e teu viver, não é dentro de um ambiente religioso, é na palavra de Jesus. Então, é muito sacrifício, é muita atividade, é muito compromisso, é muito evento que o povo está vivendo em vão, dentro dos ambientes religiosos, achando que estão buscando a Deus. Só há um caminho, e esse caminho foi anunciado para você, é Jesus. Converta-se a Ele, creia nele e siga Ele, que você está no verdadeiro caminho, na verdadeira salvação, na verdadeira vida com Deus, para que quando daqui sair, você encontrar esta vida com Ele na eternidade. Amém?